Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta. E bora falar um pouco sobre o vampirão de Digimon. Sim, o vampiro mais famoso da franquia Digimon. Hoje, o Evolução Correta será focado nele. E antes de começar, já deixa um like aí, se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, vamos começar? Vambora! Nós vamos começar então pelo Myotismon, afinal de contas ele é o principal para esse vídeo. Então ele já está aparecendo para vocês aí. Acredito que todo mundo conheça o Myotismon muito bem, mesmo assim deixa eu explicar um pouco dele para vocês. Ele pode ser chamado de Vamdemon ou de Myotismon. Esse Vamde, o Vam vem de vampiro e o De vem de demônio. Então o nome dele é monstro, vampiro, demônio. Isso em japonês, é o nome original dele. Myotismon, esse Myotis é basicamente o maior tipo de morcegos que existe. Então faz referência aos morcegos, que faz referência aos vampiros, obviamente. Ele representa todas essas coisas. Myotismon nasceu de um vírus de computador extremamente poderoso que absorvia toda a informação dos computadores até que eles fossem destruídos, né? E daí ele nasceu disso, então ele virou um monstro, né? Basicamente o rei de todos os Digimons mortos-vivos que existem no mundo digital, ou pelo menos ele acredita que ele é, ou às vezes ele é, né? Tem alguns outros Digimons mais fortes do que ele, que ocupam um posto parecido. Ele é um Digimon muito forte, que usa poderes das trevas. Ele inclusive funciona exatamente como um vampiro, bem parecido como você imaginaria o Conde Drácula em um filme ou algo do tipo. Esse é o Myotismon. Quem assistiu Digimon Adventure, por exemplo, vai se lembrar de como ele se comportava. Além disso, ele tem as mesmas fraquezas, ou seja, ele não consegue ficar na luz do dia, na luz do sol. Ele prefere atuar à noite, que é onde seus poderes estão no ponto máximo e por aí vai. Então esse é o Myotismon. Bem básico, porém bem poderoso, né? É o tipo do Digimon bem icônico também, muito famoso. E agora que nós sabemos quem é ele, para o nível perfeito, nós vamos falar de toda a linha evolutiva, começando lá pelos Digimons do nível em treinamento. Começamos por Zurumon e Pagumon. Normalmente os Digimons que iniciam linhas evolutivas como essa para Digimons que são do mal, que são ruins, que têm a personalidade péssima. O próprio Pagumon, na grande maioria das vezes, é um Digimon que já é assim, né? Ele já apareceu em várias histórias de Digimon sendo assim. E o Zurumon, na enorme maioria das vezes, evolui direto para um Pagumon. Então faz todo sentido que seja dessa maneira. São Digimons do nível em treinamento, ou seja, é para eles fugirem, né? É para eles tentarem se esconder. Porém, o Pagumon é o tipo do Digimon que gosta, por exemplo, de provocar os outros. Ele rouba a comida de outros Digimons do mesmo nível que ele. Ele se faz de mais forte que os outros e por aí vai. E o Zurumon normalmente é um Digimon assim também, às vezes meio venenoso, né, e por aí vai. Personalidade, como eu disse, na maioria das vezes muito ruins. Então, eles ficam bem para começar essa linha evolutiva, né? E agora a gente vai pro nível iniciante. Pro nível Rookie de evolução, nós vamos ter Picodevimon, Dracumon e Tsukaimon. E esses três Digimon são extremamente parecidos. Os três, muitas vezes, trabalham para outros Digimons malignos mais poderosos. Às vezes, alguns deles mudam de personalidade se eles forem muito conectados com parceiros ou com outros Digimons. Mas, na natureza do mundo digital, eles normalmente são Digimons de personalidade ruim, que gostam de pregar peças nos outros, e como eu disse, que trabalham às vezes amando de Digimons do mal, que sejam mais poderosos do que eles e por aí vai. Como Devimons, por exemplo, às vezes Devidramons, o próprio Myotismon e por aí vai. Então os três são parecidos assim. E principalmente o Dracumon, por exemplo, é o tipo do Digimon que gosta de pregar peças nos outros. Não importa quem seja o Digimon, né? Às vezes ele vai atrás dos Cavaleiros Reais pra tá pregando peças neles, porque ele não tá nem aí, né? Ele vai fugir dando risada. O Picodevimon já apareceu trabalhando para vários desses Digimons. O Tsukaimon é basicamente uma versão alternativa do Patamon, ou seja, dentro de uma linha evolutiva maligna, ele muitas vezes fica muito bem. Então, nós temos esses três Digimons para começar essa linha evolutiva, muito parecidos. Agora, a gente vai para o nível Champion de evolução. Para o nível Champion, nós teremos Devimon e Sangloupmon. Então, deixa eu explicar para vocês. O Devimon, em uma enorme quantidade de ocasiões, evoluiu para Myotismon. Então, desde o começo, desde lá de Digimon Adventure, muitas pessoas conectam o Devimon com o Myotismon. Ele foi o vilão depois do Devimon, basicamente, e por aí vai.
Então, tem mais conexões do que isso? Bom, o Devimon, apesar dele ser um anjo caído, ele tem alguns poderes que talvez se conectassem com vampiros ou com o próprio Miotismon, como por exemplo os olhos dele que hipnotizam outros Digimons, ou ele controlando morcegos, entre outras coisas. O Devimon e o Miotismon têm muitas habilidades parecidas, muitas coisas parecidas como personalidade, entre outras coisas. Até os braços, às vezes muito longos assim, são parecidos. Então fica muito legal, sempre ficou. E daí no caso do Sangloupimon, acho que muitas pessoas que jogaram Digimon Survive recentemente viram essa evolução acontecendo, né? O Sangloupimon evoluindo para Miotismon. E por que isso? Porque o Sangloupimon, apesar de ele ser um Digimon lobo, né? Ele parece um cão, assim, um lobo bem poderoso. Ele é um Digimon vampiro também. Ele é literalmente um lobo vampiro, isso tá na descrição dele. Então ele tem a personalidade forte, ele normalmente evolui de um Dracmon, mas ele pode ser evolução para os 3 Digimons que apareceram aqui. E por ele ser um vampiro, obviamente que ele evoluir para outro vampiro faz todo sentido, e por isso eu acho que ele fica muito legal aqui. Eu vou adicionar também, galera, o Ice Devimon. Apesar de eu achar que o Ice Devimon combina melhor com o Marine Devimon, ele evoluir para o Miotismon também faz bastante sentido, porque na descrição do Ice Devimon é dito que ele é basicamente uma versão um pouco diferente do Devimon apenas, que usa poderes de gelo. Às vezes ele é uma transformação do próprio Devimon e ele consegue evoluir para o Miotismon. Por tudo isso se conectar de certa maneira, eu acho que faz sentido ele aparecer aqui também. São os Digimons que vão aparecer para esse nível. Agora a gente vai para o Miotismon mais uma vez. Como eu mencionei para vocês antes, o Miotismon é basicamente um vampiro dentro do mundo digital, um dos mais famosos inclusive, um Digimon maligno extremamente poderoso e por aí vai. E quando a gente pensa em Digimons os quais são evoluções para o Miotismon, obviamente que na grande, enorme maioria das vezes são Digimons ainda piores do que ele. Ele é um Digimon conhecido muito dentro da franquia Digimon como aquele que dificilmente morre. Depois que ele morre, ele vira outra coisa. E depois que essa outra evolução morre, ele evolui para outra coisa. E por aí vai. E é isso que a gente vai estar vendo a partir de agora. Para o nível Mega, nós teremos o Venom Miotismon e o Neo Miotismon. Ambos podem ter um nome diferente, eles podem ser chamados de Venom Vamdemon e Neo Vamdemon, pelas mesmas razões que o nome do Miotismon também tem essas modificações. Então faz todo sentido nesse caso, né? E ambos são versões ainda mais poderosas do que a gente vê no Miotismon, porém cada um deles vai para um lado bem diferente. No caso do Venom Miotismon, ele, como quem assistiu Digimon Adventure vai se lembrar, joga fora toda a sabedoria, toda a inteligência, tudo aquilo que ele usava, a esperteza dele, e ele ganha apenas força, muita força. Ele vira um monstro gigantesco, né? Que é basicamente dividido em dois. Tem uma outra parte do Miotismon que fica na cintura dele, mas ele tem aquele corpo todo em volta, né? E ele tá por aí pra destruir as coisas, ele pisoteia todas as coisas, ele vem como aquele demônio gigantesco que vai trazer o apocalipse ou algo do tipo. É o que a gente vê, como eu disse, em Digimon Adventure. No caso do Neo Miotismon já é diferente, porque ele é extremamente parecido com o Miotismon, ele continua sendo esperto, continua planejando, continua comandando muitos Digimons. A gente vê isso, por exemplo, quando ele aparece pela primeira vez, lá na temporada Digimon Cross Wars, né, no Digimon Fusion. Ele é uma versão melhorada do que a gente vê no Miotismon de Digimon Adventure, sem que ele tenha jogado fora toda a sua inteligência, toda a sua sabedoria, né? Então ele só ficou melhor, ele só ficou mais poderoso naquilo que ele já era. Ou seja, muitas pessoas consideram essa forma, o Neo Miotismon, como sendo uma versão melhor de uma Mega pro Miotismon, enquanto o Venom Miotismon foi uma forma que ele assumiu depois que ele foi derrotado. Então não sei se vocês se lembram, mas o Venom Miotismon aparece depois, né, em Digimon Adventure, que ele foi derrotado pelos escolhidos, né? Ou seja, ele meio que deu um jeito de voltar graças a um ritual que aconteceu. E talvez seja por isso que ele ganhou essa forma monstruosa. E quando o Miotismon evolui normalmente sozinho ou algo do tipo, apenas por ficar mais poderoso, absorver muita energia, ele talvez acabe evoluindo para o Neo Miotismon, né, e ganhando uma forma mais natural
entre aspas. Por último, eu vou adicionar o Grandrakmon, simplesmente porque a gente teve boa parte da linha evolutiva dele aparecendo aqui nessa evolução correta, e também porque ele é considerado o rei de todos os Digimons vampiros que existem na área escura e no mundo digital. E por a gente ter muitos Digimons vampiros aqui, inclusive o próprio Myotismon, que é considerado de certa forma um rei desses Digimons, eu acho que fica muito bem ele pelo menos ser mencionado. Mas agora que a gente viu o nível Mega, vamos dar mais um passo, porque obviamente é um Myotismon e ele não vai parar por aí. Nós teremos então Belial Vandemon, ou Malo Myotismon, Voltobaltamon, Grande Generamon e Nel Vandemon Darkness Mode. Vou explicar cada um deles um pouco para vocês. No caso, o Malo Myotismon ou Belial Vandemon, ambos os nomes ficam corretos, referenciam coisas diferentes, mas principalmente a mesma mudança que a gente viu nos outros nomes de Myotismon até agora. Ele é a versão ainda mais poderosa do que a gente viu no Myotismon de Digimon Adventure, né? Ele tinha sido derrotado, virou o Venomyotismon, foi derrotado, acabou sobrevivendo de alguma maneira e depois ele voltou como Malo Myotismon ainda mais forte. E por que essa forma é considerada ainda mais forte? Bom, talvez principalmente pelo fato de que ele agora tem o tipo Lorde Demônio. Então mesmo, a gente tem um Myotismon que é um Lorde Demônio, apesar dele não fazer parte ainda dos 7 grandes Lordes Demônios. Então talvez seja porque ele prefere trabalhar sozinho, talvez porque ele não seja tão forte quanto os outros, vai saber, né? Mas é o tipo do Digimon que você encontra na área escura muito provavelmente. Muito forte, o corpo dele agora é muito mais monstruoso, né? Muitas pessoas dizem que ele é um pouco mais normal, entre aspas, do que o Venomyotismon era, mas de certa forma faz sentido, porque ele recupera bastante do que o Myotismon era antes, né? O Venomyotismon, como eu disse, jogou tudo fora, inteligência, sabedoria e tudo mais. No caso do Malo Myotismon, ele tem tudo isso de volta de certa maneira. Então ele pensa, faz planos, tenta ganhar de quem quer que seja de maneira inteligente, mesmo ele sendo monstruosamente forte e muito, muito maligno, né? E daí em seguida nós temos o Voltobaltamon. Voltobaltamon, para aqueles que não sabem, é uma fusão entre o Myotismon e o Piedmon. Graças a ele ser uma evolução do Myotismon e não do nível Mega, mas ele ser uma fusão com um Digimon que já está no nível Mega e é muito poderoso, que é o Piedmon, obviamente que ele normalmente aparece no nível acima do Mega. Ele é muito, muito incrivelmente forte mesmo. Ele é um Digimon que só surgiu, essa fusão só aconteceu, graças à pura maldade que existe na área escura, né? Eles dizem que existe uma mão das trevas lá que literalmente fez essa fusão acontecer. Daí surgiu esse Digimon extremamente maligno, que basicamente só deseja o mal. É quase como se fosse um boneco controlado pela pura maldade, né? Então, imaginem só, extremamente poderoso, né? E é o tipo do Digimon com personalidade bem forte, né? Afinal de contas, personalidade do Myotismon mais personalidade do Piedmon, imaginem só, né? Bem interessante. Daí a gente tem o Grande Generamon. Grande Generamon é uma quimera enorme, feita de vários Digimons de nível Mega e nível Perfeito. Entre esses Digimons está o Neo Myotismon. Esse Digimon apareceu pela primeira vez em Digimon Cross Wars, no Digimon Fusion. É basicamente uma fusão de muitos e muitos vilões que apareceram durante aquela história. E é basicamente isso. Ele é um monstro gigantesco, super forte, quimera, que só vê as coisas pela frente como alvos de destruição. E por aí vai. É isso. E obviamente que tendo um Myotismon dentro dele, vai apenas deixá-lo ainda mais maldoso, ainda mais cruel, né? E daí por último nós temos o Nel Myotismon ou Nel Vandemon Darkness Mode. E essa forma, ou formas, né, entre aspas, acontecem quando o Neo Myotismon absorve vários Digimons que estão em volta dele, né, e ele vai ganhando formas cada vez piores e mais diferentes e mais poderosas. Então, essa que vocês estão vendo aí é a principal, entre aspas, é quando ele absorveu um monte de Devimons e Lady Devimons e o próprio Metal Greymon que tinha aparecido em Digimon Cross Wars, e ele então ganha essa forma monstruosamente forte, né? Foi até que bem difícil derrotar ele naquela história. E por ele existir, obviamente, ele é uma forma evoluída para o Neo Myotismon. E ele tem que aparecer aqui como um nível acima do Mega. E não podemos nos esquecer, obviamente, do Apocalimon. Apocalimon apareceu em Digimon Adventure, apareceu em muitos jogos e outras coisas depois. Mas o Apocalimon, originalmente, lá em Digimon Adventure, era uma mistura de todos os seres maldosos e malignos
que tentaram atrapalhar os escolhidos, por exemplo, os 4 Mestres das Trevas e também, por exemplo, o próprio Myotismon, né, o Venom Myotismon e tudo mais. Então ele tem um pouco de informação de todos aqueles Digimons, e por isso ele pode ser sim uma evolução acima do Mega possível para os Myotismons. Inclusive, a aparência dele, a capa dele, ele fica de certa forma bem parecido com os Myotismon, se vocês pensarem bem. Então galera, essa evolução correta termina, porém lembrem-se, é um Myotismon, então muito provavelmente mesmo que esses morram, muitas vezes o Myotismon é esperto o suficiente para voltar outra vez. Então galera, esse foi a evolução correta para o Myotismon, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse para vocês, ele é um Digimon incrivelmente famoso, mesmo que ele seja um grande vilão, que na grande maioria das vezes que apareceu, ele era terrível, ele era cruel, né? Ele era maligno, né? Aquele vampiro horrível que evolui para muitas formas terrivelmente poderosas. Curiosamente, nós vimos ele como herói recentemente, né? No jogo Digimon Survive. Então talvez aqueles que estejam começando na franquia conheçam o Myotismon principalmente como um parceiro de um escolhido daquele jogo. Mas originalmente, e na grande maioria das vezes que ele apareceu, ele foi um grande vilão, com evoluções muito legais inclusive, e talvez no futuro nós vejamos ainda mais evoluções para ele. Afinal de contas, como eu disse para vocês várias vezes, ele é o tipo do Digimon que é muito, muito difícil de ser derrotado. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa evolução correta, deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês, aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos, então fui de escolhidos. Até a próxima, tchau, tchau!